Queridos meninos e queridas meninas, queridos internautas, bom dia. Parabéns às mulheres da classe Monte Sião pelo seu dia ocorrido ontem, Dia Internacional das Mulheres. Os homens não têm, porque todo dia é dia dos homens, né? Hoje é a lição 12, né? É a lição 12. Eu, como tenho um harém, né? Eu tenho um harém. Tem 6 mulheres na minha família. 6. Não contando aquelas que já foram, né? Minha mãe, irmãs. Perdi uma irmã um dia desse, uma penúltima irmã. Mas eu tenho um harém, viu? Geralmente nesse dia assim eu chamo meu harém para sair, vamos comer fora, ninguém vai junto, só eu de homem, né? Ah, tá. Claro. Tem minha mulher, minhas 2 filhas, 2 netas e uma nora, né? Vocês vão bem? Tudo na paz do Senhor? Obrigado, obrigado. Vamos começar nossa aula hoje fazendo uma oração, pedindo a bênção de Deus para que tudo corra bem. Nossa irmã Dona Débora, por favor, faz oração por nós, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio que temos de estar na Tua casa, Senhor, com nossos corações abertos para ouvir e aprender da Tua palavra. Senhor, nós agradecemos porque temos professores que aprenderam Tua palavra, que aprendem Tua palavra, que olham esse ministério do ensino com responsabilidade, que investem o tempo da sua semana para se prepararem para nos ensinar a Tua palavra. Ó Deus, ensina-nos hoje através do nosso professor. E nós agradecemos por sua vida, pelo seu ministério longo e pela bênção que vier nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Você acorda vocês também, tudo várias vezes por dia, né? Por você. Para minha classe Monte Sião. O senhor tá bom? Mesmo quando eu estou de férias, hein? Tá bom da saúde? Não, a minha perna, a semana ontem, antes de ontem, eu não ia falar essas coisas porque fica... Não, o problema fica para trás, né? Mas a perna não está boa, minha perna não está boa. Estou mão, podendo caminhar com ela. Eu também já andou 79 anos, coitadinha, ela está cansada de andar, né? Essa semana fiz antes de ontem, o médico pediu uma ressonância magnética. Agora vai descobrir se há alguma coisa mesmo aí ou não. Se tem cura ou não. Disse que talvez tenha que operar. Já pensou? Falei, ô doutor, estou com 79 anos, não quero investir em mim mais nada, não. Mas às vezes se é uma coisa que dá para resolver, o senhor... A Bíblia é um livro perigoso para vocês ou para alguém? Pode ser perigoso? Pode? A Bíblia é a palavra de Deus. Pode ser um livro perigoso? A Bíblia pode ser um livro perigoso. O perigo da Bíblia, presta atenção. A Bíblia é perigosa para a incredulidade, porque a confunde. A Bíblia é perigosa para o pecado, porque o condena. A Bíblia é perigosa para o mundo, porque o acusa. A Bíblia é perigosa para Satanás, porque o destrona. A Bíblia é perigosa para as falsas religiões, porque as desmascara. A Bíblia é perigosa, deveras perigosa, para a igreja que se atreva a ocultar as verdades ao público, porque depressa virá o dia em que a impostura de tal igreja será devidamente castigada e desmascarada. A Bíblia é perigosa para essas pessoas. Para nós, é a única regra de fé e prática. Capítulo 4 de Tiago, a nossa lição está baseada no capítulo 4 de Tiago. Eu tenho esses papéis aqui. Eu estou sem paletó, estou sem paletó. Inclusive eu estava estreando um terno novo hoje, mas o paletó está aqui, viu? Ganhei esse terno da igreja há 2 ou 3 anos atrás, estou usando, ia usar hoje. E você vê como é que fica, então...
eu tô ficando louco. Havia até umas loucuras, né? Loucura boa. Esse é o terno. Que do calor. Que bom. Igual com a sua licença, vou tirá-lo. Eu não me sinto bem, sinceramente eu não me. Mas hoje parece que mudou tudo, né? Ninguém hoje usa paletó, nós viemos aqui para eleitores importante, a convite da Silvia aí no fim do ano passado, era tudo de manga camisa, né? Calça jeans. Tá, calça jeans. Mas eu não me sinto bem, não. Até os cultos nas casas aqui, os irmãos lembram disso, eu ia de paletó. Às vezes gravata não paletó. Mas deixa para lá, passou. Eu estou vivendo um outro período. Capítulo 4 de Tiago. O tema de hoje é Vencendo as Guerras. Eu achei estranha a expressão guerra, será que é isso mesmo? Encontrei lá no capítulo 4 de Tiago, guerras entre os crentes, né? Guerra, palavra meia dura, né? Capítulo 4 de Tiago. Você tem sua revista. Falar nisto, hoje vocês recebem a revista nova. A partir de domingo que vem, não. Domingo que vem a dona Geusine vai dar aula, a última lição daquela revista nossa. E depois eu vou dar, no outro domingo, aqui a 15 dias, a primeira lição dessa revista, que é o estudo de Filipenses e Colossenses, que trata do assunto Cristo, nossa alegria e suficiência. Depois, terminar a aula, eu pedi a Vera, para me ajudar, vamos distribuir com os irmãos alunos da classe coranical a sua nova revista, Guardia, que vai ser muito boa. Eu apresentei 3 opções para a dona Geusine e o pastor Maurício, e foi escolhida essa aqui. Esse capítulo 4 de Tiago, não vamos ler agora, vamos ler durante a lição, tá certo? Esse capítulo 4 de Tiago, no qual a lição de hoje está inserida, está dividida em 3 partes. Se você pegou sua revista, o pastor Ival fez a outra divisão. Eu já preveni vocês sobre isso. Eu não sigo ipsiliter, a não ser como a última aula que eu dei, eu falei, hoje eu vou seguir ipsiliter a lição nas suas divisões. Mas geralmente não. Eu pego o tema e já falo com os irmãos. O tema é o mesmo, o assunto é o mesmo. Mas nós procuramos fazer alguma coisa assim mais diversificada. Não que a revista não seja boa, mas vocês já leram, já é alguma coisa nova, não é isso? Hoje, então, nós dividimos a carta de Tiago, o capítulo 4 de Tiago, em 3 tópicos. É o que estão aí na sua revista, na sua Bíblia. Né? Ó, primeira, a origem das contendas. Segundo, o tema, a maledicência é condenada. E a quarta, a falibilidade dos projetos humanos. E vamos estudar essa lição exatamente dentro desses 3 temas. Esse capítulo 4, então, é que está dividida a nossa lição. E são 3 assuntos específicos. Primeiro, Tiago trata da guerra religiosa existente entre o povo de Deus. Tiago, eu vou repetir isso aqui, porque é doloroso ouvir isso, não é verdade. Tiago trata da guerra religiosa entre o povo de Deus, entre irmãos que professavam a mesma fé. Vamos lá. Agora vamos ler. Eu quero que você ajude a ler. Cada um vai ler um versículo rapidinho, capítulo 4, rapidinho, até o versículo 10. Por favor, começa com 1. Vai lá. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Isso. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Recebeis e pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Não espera o outro, não, gente. Vamos lá, vamos. E é isso, não compreendeis que é a amizade inimiga de Deus, aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Os bons que invocam a Deus, Antes, ele dá maior graça pelo que fez. Deus resiste
Chegai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligivos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em canto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Muito bem. Nesses versículos aqui, a primeira divisão do capítulo 4 de Tiago, Tiago está tratando da guerra religiosa que existia entre o povo de Deus, entre os irmãos que professavam a mesma fé. E começa dizendo uma coisa muito dura, a palavra guerra, né? De onde procedem guerras? É claro que está falando de guerra de um modo geral. Se for aplicar essa palavra guerra aqui, as coisas que acontecem na igreja, e as coisas que acontecem aí fora, povos que vivem guerreando, têm a mesma origem. Tem a mesma origem, mas nós como cristãos que compreendemos as coisas, isso é mais difícil, não? Guerras e contendas. Parece muito forte a expressão guerra. De onde procedem as guerras entre os crentes da igreja? De onde procedem as contendas ou rixas entre irmãos? Eu acho que essa lição do Tiago foi muito dura. A dona Gelsinha, a última aula que ela deu, felizmente eu não vim, disse que é a dura lição, né? A língua solta prende muita gente, não é trocadilho não, né? Língua solta prende muita gente ao pecado e ao mundo em que nós vivemos. O autor sagrado, ele indica toda a contenda, dissensões, espírito faccioso que havia na igreja, entre o povo de Deus. E o versículo 2 completa isso aqui, ele diz: cobiçais, vai aumentar aqui o número de pecado, tá? Continuando a lista de pecado. O versículo 1 diz: entre vós guerras, contendas. E aqui no versículo 2 diz mais: cobiçais, nada tendes, matais, caramba, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar, a fazer guerra, nada tendes, porque não pedis, se pedir não recebe, porque tem pecado. E porque pede mal também. Pede mal por quê? Está vivendo mal. Se o crente tem pecado, pedindo alguma coisa, não vai resolver nada. Ele tem que pedir perdão para Deus em primeiro lugar. Daqui a pouco não vamos entrar nessa questão. Não quero entrar aqui antes da hora certa nesse dia. Aqui completa: cobiças, assassinato. Novamente, pressão dura aqui, né? Assassinato. Os irmãos estão se matando, mesmo na verdade. Eu creio que, na verdade, ninguém estivesse matando literalmente, como acontece aí no mundo, fazendo isso dentro da igreja, matando literalmente, tirando a vida de alguém, né? Não matarás. A palavra do mandamento é clara, objetiva, curta e diz: não matarás. Para o mandamento do Velho Testamento, matar é tirar a vida de alguém. Você deu uma cacetada em alguém, caiu lá, viu? Parou, respiração, matei alguém. A palavra mandamento, no mandamento, não matarás, era isso, tirar a vida de alguém. Mas Jesus disse, lá no seu evangelho, ele deu uma dimensão espiritual aos mandamentos. Ele diz que aquele que encolerizar-se contra o seu irmão, já o matou. Quem aqui não é assassino ainda? Está ouvindo? Ele deu a dimensão espiritual. Então eu estou pensando que, na verdade, esse assassinato, morte, aqui, dito aqui no texto, não está referindo literalmente tirar a vida de alguém. Mas eu creio que, muitas vezes, conflitos, batalhas espirituais,
que causam hostilidades crônicas, que embora não matando as pessoas no sentido físico, mas muitas atitudes nossas podem estar derrotando, fazendo cair por terra reputações de pessoas. Podemos estar matando sentimentos das pessoas. Podemos estar matando entusiasmo espiritual, vida espiritual. E muitas vezes tirando o coração da pessoa, matando um projeto importante, jogando por terra projeto de pessoas, com críticas, com difamação, com espírito rancoroso. Você pode fazer isso. Nos meus 52 anos de ministério, aqui nessa igreja, em outras igrejas fui pastor, não fui em muitas igrejas, fui pastor, não fui pastor de muitas igrejas, mas vi pessoas deixando a igreja por causa de fofoca. Vi gente deixando a igreja, indo embora, aqui também, porque ela foi maltratada por irmãos, com palavras, com atitudes, com gestos não cristãos, matando amizades, quebrando relacionamento entre pessoas. É isso que Tiago está falando aqui quando ele fala de morte, de assassinato. Eu não sei lá, de repente lá havia alguns doidos lá, estavam matando pessoas mesmo, fisicamente, mas eu acho que aplicando hoje não é o que está acontecendo em nossas vidas. O versículo 1 desse capítulo 4, de onde procedem guerras, de onde procedem contendas que há entre vós? Ele não está falando de coisa lá distante, não. De onde procedem as guerras e contendas que vocês estão praticando? De onde, senão, por prazeres que militam na vossa carne? Nota a expressão interessante aqui. Tiago faz uma pergunta: de onde procedem essas coisas entre vocês? De onde procedia? Dos seus prazeres. Ele diz mais expressão ainda, que militam na vossa carne. Fruto ou obra da carne. Está lá em Gálatas capítulo 5, obra da carne. Até eu perguntei outro dia aqui, e parece que o Dona respondeu que eu disse: o crente produz a obra da carne? Porque Paulo, lá em Efésios, faz diferença entre uma e outra. Ele diz obras da carne, que a carne provoca, fruto do Espírito, aquilo que o Espírito faz nós produzirmos em nossas vidas. E eu perguntei, o irmão pode me responder de novo, sabe que o crente produz a obra da carne? Por que a dificuldade de responder? Claro que sim, infelizmente produz, não deveria não. Pois o Tiago está falando exatamente para crentes, ou crentes que professavam a mesma fé. Ele está dizendo de assassinato, de morte, de todas essas coisas, todas entre o povo, coisas horripilantes. Dentro da igreja. Então, meus irmãos, acontece isso. Faz uma pergunta: de onde procedem? E disse: dos prazeres, dos vossos prazeres, que militam na vossa carne. Notaram? Que milita na vossa carne. É obra da carne. Prazeres. A palavra prazeres vem do substantivo grego, significa edoné. Edoné, que significa prazeres, ou concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é o apetite carnal desordenado. Se a pessoa é uma pessoa que tem apetites carnais desordenados, nós também temos, viu? Você tem muitas vezes na nossa vida, muitas vezes
nós temos apetites carnais, mas são dominados pelo Espírito Santo. Porque Paulo diz que há duas lutas dentro de nós, o Espírito e a carne. Por que luta? Dentro de nós, o maior inimigo que nós temos está dentro de nós. Carne e espírito que lutam. Agora, quando um prevalece, as atitudes suas são diferentes. Se a carne prevalece, você vai ser um crente carnal. Se o espírito prevalece, você vai ser um crente espiritual. Um tem que prevalecer. E essa luta é diária, todos os dias, todos os instantes, todos os momentos. Você é lá no seu trabalho, na sua casa, no estudo, em viagem, onde você estiver. Há coisas te apresentando no panorama do mundo aí, que leva você a agir, ou produzindo obra da carne, ou fruto do Espírito. E Tiago está falando exatamente sobre isso aqui, de maneira muito interessante. Por isso que esses prazeres são obras do diabo, da carne. São prazeres corporais, são prazeres mentais, são prazeres sociais, são prazeres imorais. Aí vem o versículo da Débora, você nos corrige. Quem está de pé, beija, não caia. Quem pensa. Eu sabia que ele ia falar isso. Mas está escrito que eu botei aqui para não errar, hein? Quem pensa, porque às vezes você pensa que está, não está, viu? Quem pensa estar de pé, veja, não caia. Aliás, a Bíblia não fala que nós não sejamos tentados, nós como crentes sejamos tentados, e não é pecado você ser tentado, ao contrário. O apóstolo Pedro, se não me engano, diz que somos bem-aventurados quando nós passarmos por várias provações, tentações. Porque o diabo tenta quem? Tiago nem fala. Mas o diabo tenta quem? Eu sei, isso aí eu estou sabendo. O diabo pensa quem? Quem não é dele. Com que propósito? Então eu já vi pastores dizendo que a aprovação do diabo é para nos alimentar a nossa fé. Não, senhor. O diabo não tenta você para aumentar a sua fé. Ele tenta você para derrubar você. Agora, você pode usar toda a tentação que o diabo te dá para crescer espiritualmente. Ou então fugir. Interessante. Hã? Eu vou chegar lá. Porque o que acontecia com esse povo aqui? Eles estavam tão obcecados por prazeres da carne que habitava neles, que a recomendação de Tiago foi o quê? Buscar a Deus. Nós vamos daqui a pouco chegar no versículo 7 aqui, falar sobre esse assunto aqui. Então, note bem, no grego, repito, o substantivo prazer significa edoné, significa prazeres, ou concupiscência, ou apetite carnal desordenado, cobiça, ou paixões. Trata de um perverso desejo de prazeres. Qual é a filosofia daqueles que viviam de prazeres? Está lá na Bíblia. Qual era a filosofia deles? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aproveite a vida, meu irmão. Aproveite a vida. Viva, coma, beba, porque amanhã você vai morrer. Essa é a filosofia dos hedonistas. É o comer, beber, porque amanhã você morre. Você não tem compromisso. A coisa é aproveitar a vida. É o grande perigo, não é verdade? Fala a verdade isso. Então, voltando à questão da tentação, não é pecado ser tentado. Na oração do Pai Nosso, como é que Jesus falou da tentação? Livra-nos da tentação. Livra o quê? Livra-nos. De quê? De cair. Ele não disse para livrar das tentações, ele disse livra de cair, né? Cair. Porque o perigo está em cair. Você ser tentado, meu irmão, você está sendo provado.
cair, que está o erro. Então lá diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Até Jesus foi tentado. Claro, e feiamente, não? E o diabo tão mentiroso, que ainda falou assim, tudo isso eu te dou. É. Ele não era dono de nada. Como se Jesus não soubesse disso, né? E tentou Jesus nas suas necessidades. Esse é o grande perigo da tentação. O diabo não vai tentar alguém se não tem inclinação para aquela coisa que ele está sugerindo. Eu digo sempre uma coisa, vocês vão lembrar que eu sempre falei isso: o diabo não conhece nosso pensamento, não. Graças a Deus, não. Só Deus conhece. Só Deus conhece. Mas pelo seu comportamento, dia e noite, que você faz todo dia, essas coisas que você gosta, ele está vendo. Olha, ele gosta disto, ele está vendo. Se o seu ponto fraco na vida é sexo, né? Ele vai tentar você, ele não vai tentar você com outra coisa, não, é com isso aí. Se o seu ponto fraco na vida é dinheiro, ele vai tentar você nesse dinheiro. Ele sabe o ponto em que você é vulnerável e que se ele tentar, você pode cair. Porque ele não é como Deus que sabe se vai cair ou não, ele não sabe ainda, ele não sabe disso. Mas se o ponto fraco seu é aquele, ele vai tentar aquele ponto fraco, vai insistir naquilo dia e noite. Possivelmente você já sabe disso na sua vida. É aquelas coisas que onde você se sente mais tentado, é aquelas coisas que você tem prazer em fazer, ou gostaria de fazer. São coisas que você fizesse, você daria prazer, porque o pecado dá prazer, não? Se o pecado não desse prazer, se o pecado amargasse, se o pecado fosse como pimenta que ardesse, ninguém cometia pecado. Nós cometemos pecado porque é bom pecar. O pecado é satisfazer desejos nossos, da carne. Tá certo? Então, quando o cristão faz do seu prazer o alvo de sua vida, ele torna-se um hedonista ou materialista. Ao invés de ele se submeter a Deus, ele submete aos prazeres do mundo. Versículo 7 diz isso, né? O 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo. Você não pode resistir o diabo na sua vida se você não sujeitar-se a Deus. A palavra sujeitar significa você submeter-se totalmente à vontade de Deus na sua vida. Cuidado. Ao invés de se submeterem a Deus, aqueles homens que Tiago escreve para eles se submetiam a desejos incontroláveis na busca de prazeres. Uma das coisas também é o consumismo, né? Também muito. O consumismo também é uma coisa que... E aos prazeres, e esses prazeres são, como já disse há pouco, obras do diabo, da carne. São prazeres corporais, mentais, sociais, a busca pela fama, a busca pela posição, ou ações imorais. Aí que eu perguntei, quem está de pé? Quem pensa estar de pé, veja, não caia. A tentação acontece todo dia na sua vida. Alguma já bem conhecida nossa, todo dia. Não é pecado você ser tentado. Por isso que Jesus ensinou como agir com o diabo. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, a sugestão do diabo não era alguma coisa que Jesus não queria. Quando ele ofereceu o pão para Jesus, por que ele ofereceu o pão para Jesus? Porque ele Estava com fome, 40 dias e 40 noites não comia. Ele estava expressando na usão, estava morto de fome. Está vendo que o diabo faz isso? Jesus estava começando o ministério dele, precisava de ter pessoas, até eu estou preparando um sermão sobre esse assunto, que eu vou pregar domingo que vem sobre Jesus nesse sentido. Ou Jesus, ou nada. Esse é o tema do sermão domingo que vem. Ou Jesus, ou nada. Você já sabe até o texto que eu vou ler, não é isso? Então, note bem, Jesus, o diabo sabia que estava com fome.
transforma essa pedra em pão. Ele sabia que ele podia fazer aquilo, e Jesus fizesse, o que aconteceria? Está obedecendo Satanás. Jesus precisava de posição, que o mundo conhecesse seu ministério. Não seria uma boa coisa numa hora que a cidade estava cheia de gente, como agora a cidade do Nordeste, do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, as ruas com milhões de pessoas no carnaval, a festa na cidade, todo mundo vendo. Lá na torre do templo Jesus jogava. Lá vinha ainda com a perninha cruzada, não caía, porque os anjos o sustentavam na sua mão. Olha que propaganda, gente! Olha que propaganda que o diabo estava sugerindo que Jesus fizesse. Era coisa boa. E depois ele usou aquela mentira, não é isso? Levou lá no monte e disse, olha, tudo isso te dou. Tudo. Mas sempre tinha uma causa, né? O pão, ele dizia sempre uma coisa, se você fizer isso, acontece isso com você. Né? Se você pular aqui, os anjos te seguram. Ele estava citando a Bíblia, sabia, meus irmãos? O diabo citou 3 versículos do Salmo 90 para Jesus. E Jesus citou a Bíblia para ele, escrito está, não tentará o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem. Depois levou Jesus lá no monte, olhou tudo, olha que Jesus precisava de fama. O mundo é seu. Aí Jesus também não podia enganar, ele sabia que o mundo era dele. Como o Jaimã diz aqui, ele mentira, ele não era... a mim foi dado todo esse mundo, agora te darei, se você ajoelhar aqui diante de mim e orar, e adorar. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Você percebeu que Jesus não dialogou com o diabo? Esse é o grande perigo nosso. Quando acontece alguma coisa, sentimos que é o mal, ficamos, será que é mesmo? Vamos dialogar. Por que o diabo venceu a Eva no jardim do Éden? Porque manteve diálogo com ele. Se ele dissesse, aparecesse perto dela, assim, não quero conversa com você. Foi isso que Jesus fez. Arreda-te de mim, Satanás. Mas muita gente gosta de conversar com o diabo. Mas se você conversou, você está perdido. Porque ele convence. Cuidado com isso. Muito cuidado. Meus irmãos, eu imagino a situação pavorosa de Tiago, ter que escrever sobre esse assunto, sobre assassinato, contendas, concupiscência, assassinato, cobiça, adultério, inveja, orgulho, calúnia. O mundo estava posto do diabo, a igreja estava posta do diabo mesmo. Deve ter sido horrível para Tiago escrever sobre esse assunto. Falar nisso, para quem ele escreveu? Eu não sei se a Geldinha fez a pergunta da lição dela. Para quem que Tiago escreveu? Capítulo 1, versículo 1. Leia lá. Ah, sim, você já sabe. As 12 tribos. O que está escrito lá no versículo 1? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Então aqui interessante, dispersão, o que significa dispersão? A dispersão refere-se ao povo de Israel morando fora da Palestina, a sua terra natal, de origem. É a mesma palavra diáspora, que tinha um pastor que falava diaspora. Você assistir a aula dele aqui. Ele falava diaspora. Esqueci de ler o texto lá. Então, é a mesma palavra diáspora. O povo levou lá para o cativo, pois alguns voltaram, outros não voltaram, ficaram por lá. Esse povo foi chamado as tribos em dispersão ou na diáspora. A diáspora foi um dos castigos que Deus proporcionou ao seu povo por causa da desobediência. Vai lá na Bíblia, lá no Deuteronômio, capítulo 2, 4, versículo 27 e 28. Você lê isso aí. Hoje não tem muito texto para ler, então não dei o texto por onde. Deuteronômio 4, 27 e 28. Quem encontrar primeiro, leia. É 1. É 2. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes, aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra que não veem nem
eu vou dispersar vocês para esse mundo afora. E lá vocês vão servir os deuses do povo, os deuses mentirosos. Constatou-se que no primeiro século da nossa era, havia mais judeus morando fora da sua terra, Palestina, do que em qualquer outra parte. Constou-se que no século I havia mais judeus morando fora da sua terra do que na sua própria terra. E agora é interessante, né? Tudo isso está dentro de um propósito de Deus. Você imagina por que Deus dispersou o seu povo? Havia um propósito nisso? Qual que seria? Olha, é interessante que eu acho que acontece essas coisas. Da semana eu estava falando com a minha esposa lá, enquanto nós fazíamos o culto, lendo texto. Eu falei, gente, a gente precisa de muita orientação para entender o que é as coisas de Deus. E não vai entender como deve ser feito ainda. Tem que aceitar pela fé. É aquela lição que dão há 15 dias atrás. Aceitar pela fé. Porque se você aceitar a coisa por A mais B, você vai incrédulo, vai ficar cético. Porque aqui povo sofreu, porque Deus tinha um propósito dele. Qual é o propósito de Deus? Deus usou essa dispersão para que o cristianismo se espalhasse mais rapidamente no mundo. Atrás de algo tão terrível, havia um propósito de Deus. Eu queria que alguém abrisse agora no Novo Testamento, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. 1 Pedro 1, 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, do Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Versículo 2 de novo aqui do capítulo 4. Cobiçais, nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, e pedis e não recebeis porque pedis mal. Viveis a lutar e a fazer guerra. São atos desumanos dos homens uns contra os outros. Até parece que nós estamos lendo, quando lemos Tiago aqui, que nós estamos lendo o jornal de hoje, né? Se você pegar o jornal em casa hoje, vai estar contando essas mesmas histórias, o que está acontecendo por aí no Brasil e no mundo afora. O mundo está convulsionado. O Brasil está vivendo momentos difíceis. O mundo... Hein? As melhores famílias. Essa semana lá, a família da médica. Só viu? Gente, mas são coisas que... Mas uma médica de depressão mesmo. Sabe o que é isso? Olha, a Bíblia diz uma coisa seguinte: no fim dos tempos viriam coisas espantosas. Todo dia você tem uma coisa espantosa para você ver. Cada dia parece uma coisa espantosa. Só que a única coisa importante é que Jesus disse que isso era o fim. Porque a hora a trombeta toará no mundo inteiro. Vai tocar a trombeta, o mundo todo vai escutar. E Jesus vai abrir o céu e descerá. Que coisa bonita falar isso, né? Ele não vai descer aqui na terra, né? Ele vem buscar tudo aqui? Não, ele vem nas nuvens e os seus anjos virão, levarão os salvos. E a igreja será arrebatada. E aí que muita gente diz: Senhor, eu fiz isso, eu fui membro da Igreja Vila Formosa, eu fui membro da igreja, eu fui pregador, eu participei da Santa Ceia, eu dei meu dízimo, eu falei do evangelho para as pessoas, até converti pessoas, nunca te conheci. Essa é a expressão mais dura ainda. Passa daqui, vai embora, suma daqui. Então viveis. Então os atos aqui tremendo. Agora, como acabar com a guerra, com esse estado de coisas? Vamos ler aqui alguns versículos de novo. Já foi lido.
Presta atenção. Como acabar com essas guerras? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor. Aqui está a condição para que essas guerras acabem dentro da igreja. O que tem que fazer? Voltar para Deus. Voltar para Deus. Arrependimento. Arrepender de tudo que fizemos de errado e voltarmos para Deus. Essa é a condição que Tiago apresenta aqui. Porque o arrependimento consiste em 4 coisas. O que é o arrependimento? Fulano arrependeu. Uma pergunta que os jornalistas fazem às pessoas, por exemplo, essa mulher, pessoas que mataram o outro, que fizeram coisa barbaridade, lá na cadeia, é o seguinte: você está arrependido? Nem um pouco. Outro dia, eu estou morto de arrependimento. Está nada. É porque descobriu o erro dele. Fala. Sabe, quando eu era escrivã de polícia, e a gente pegava o marginal e fazia a identificação dele, tinha uma pergunta específica que a gente fazia: está arrependido? Qual é a resposta? Quase sempre é nada, né? Não, até que eles Falava bem? eles falavam que Tá nada, remorso. É como acontece na igreja. O crente vive errado, fazendo as coisas erradas dele, da igreja, e sempre encoberto. O dia que alguém descobriu: ai meu Deus, eu estou arrependido. Arrependido porque alguém descobriu. Se não tivesse coberto, você iria cometendo os erros do mesmo jeito. Isso é arrependimento, isso é remorso. É o que Judas aconteceu com Judas. Porque o arrependimento está baseado em 3 atitudes de nós. Primeiro, reconhecer o pecado. Segundo, depois de reconhecer o pecado, confessar o pecado para Deus. Senhor, eu sou pecador. A expressão lá de João que diz: se confessar os vossos pecados, a expressão se confessar significa: Senhor, eu concordo com o Senhor, eu estou errado. É esse o sentido. Se confessar os vossos pecados, o sentido é esse: Senhor, eu concordo, eu sou pecador. Então são 3 atitudes. Primeiro, reconhecer o pecado, confessar o pecado, deixar o pecado. Aí não completou não. Porque Judas Iscariote foi até quase aí, né? Judas Iscariote reconheceu o pecado, trair o sangue inocente. Nessa expressão dele, reconheceu o seu pecado e confessou o pecado. Mas deixou? Ele voltou para Deus? Então são 4 coisas. Reconhecer o pecado, confessar o pecado, deixar o pecado e voltar para Deus. Ele voltou para Deus? Não voltou. Então há muita gente assim, na igreja. Pessoas que estão vivendo em pecado, mas ninguém descobre, são coisas ocultas, ninguém sabe. Se um dia vier à tona, que vai vir à tona, é bíblico. Aquilo que é feito lá no secreto vai ser revelado um dia. O que é feito dentro de casa vai ser proclamado nos eirados. Ninguém foge disto. Se um crente vive em pecado, pode abrir mão de tudo, pode, sabe que um dia vai descobrir. Aí, eu estou arrependido. Ou então, como alguns diziam para o conselho: eu pedi, por favor, não avisar publicamente na igreja que a minha família está lá, minha esposa, minhas filhas. Você não pensou nisso antes de cometer seus erros? Por favor, não avisa publicamente, não, fica mal. Eu tenho minha esposa na igreja, minhas filhas, meus filhos, fica mal. Fica mal, sim. Se ele pensado nisso, o dia que você pensou fazer seu erro, o dia que você pensou fazer sua coisa errada. Mas depois que fez, meu irmão. E outra coisa, pelas nossas leis, nenhum pastor, nenhum conselho pode tratar de um assunto de disciplina e não comunicar à igreja. Tem que comunicar à igreja e dizer qual foi a sua culpa. É constitucional. É constitucional. Muitas vezes nós deixamos porque não queremos ofender, a coisa fica lá e... Cuidado. Porque diga estourar, todos os responsáveis vão ser cúmplices no cartório.
Pelo amor de Deus, o que é isso? É verdade. O pecado, quando o pecado é encoberto, minha irmã, depois foi revelado, a igreja normaliza a paz na igreja. Por que é isso? Nós somos um corpo. Se esse dedinho meu machucou, eu estou aqui mancando porque tem um problema nessa perna. É uma perna só. Até podia botar uma muleta aqui e andar com essa perna, até para tirar. Esse dedinho machucou, quebrou, machucou aqui, entrou um ferro aqui, um ferro com ferrugem, pode dar gangrena. Eu posso morrer por causa de machucar nesse dedinho. Por quê? Ele faz parte do meu corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você está doente, com um problema, toda a igreja sofre por causa de você. Toda a igreja sofre. A obra evangelística paralisa, os projetos da igreja não funcionam, a igreja não louva a Deus como deveria louvar. Anda para trás. Cuidado com isso. Isso é muito sério, muito sério. Eu quero ir à frente. Então é o seguinte, eu disse que deixar o pecado. Lá em Provérbios 28, 13, que diz lá, alguém sabe de cor? Aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Quem os confessa e deixa, alcançará misericórdia. Você não sabe? Esse é o versículo de Provérbios 28, 13. Aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Você vê pessoas na igreja que nunca prosperam mesmo, às vezes, porque viverem em pecado. Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se vós o buscardes, vós o achareis. Se vós o deixardes, Ele também vos deixará. E lá em 1 João, né? Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para os perdoar os pecados, purificar de toda justiça. Versículo 4, vamos lá. O que diz o versículo 4 aqui do texto que nós lemos? Diz o seguinte: infiéis. Aqui Tiago pegou pesado. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Infiéis. Tiago usa aqui uma expressão forte, porque em outra versão diz o seguinte: adúlteros e adúlteras. Em outra versão diz exatamente isso. Adúlteros e adúlteras, em vez de dizer infiéis. O que são adultos e adúlteros? Aqueles que fazem dos prazeres o seu Deus. É como o esposo ou a esposa adúlteros, infiéis, que trocam seu cônjuge por outra pessoa. Esse é o sentido de 1 João. Quem podia abrir 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, por favor. Esse é o sentido lá do apóstolo, quando escreveu 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Pode ler. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Obrigado. Meus irmãos, sempre houve na igreja, em todos os tempos, desde que existe igreja, crentes carnais, que provocam divisão na igreja, que promovem rivalidade entre irmãos, crentes que se amoldam a padrões pagãos, tomam a posição contrária à vontade de Deus. E o apóstolo Pedro, vou lá de novo, alguém encontra Pedro para mim aí, por favor? 1 Pedro 1, 14 e 15. O apóstolo Pedro fala algo nesse sentido muito interessante, eu gostaria de até citar de cor, mas você vai ler. 1 Pedro 1, 14 e 15, presta atenção. Filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, a vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornando-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso presente. Muito bem. Lá o versículo 4 também diz: resistir o diabo. O que significa resistir? Significa opor-se
Não ao diabo só, mas a tais pessoas, versículo 6, que diz assim: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus resiste ou se opõe a pessoas que agem assim. Então entender uma coisa, que Deus é cheio de graça, Deus é cheio de misericórdia, mas exige condições, porque a sua graça é dada aos humildes e não aos altivos. Provérbio capítulo 3, 33 e 35. Deus resiste ao soberbo. O que é o soberbo? O orgulhoso. Aqueles que o servem apenas por aparência. Deus não tem prazer naqueles que são amigos do mundo. Se somos amigos do mundo, nos constituímos inimigos de Deus. Então vem de novo o versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Para que todos esses problemas sejam resolvidos e acabados dentro da igreja, precisamos sujeitar a Deus. Esse é um elemento, diríamos, imprescindível para a vitória na vida espiritual. É para os humildes que a graça presente de Deus é dada. Agora, uma coisa interessante, a gente lê na Bíblia, e lendo aqui em Tiago, nessa lição, aprendi também isso. Como sempre, a palavra final de Deus ao errado não é de condenação. Isso é a coisa mais interessante. Como sempre, a palavra final de Deus ao que erra não é de condenação. Maria Madalena, né? Pois é. Tem vários exemplos, você pode lembrando aí falando. Porque é o seguinte, mas Deus apela para o que pecou, mudança. Atitude, mudança de atitude. Para que haja restauração. Por quê? Deus é amor. Mas é justiça. Deus é amor e justiça. E diz mais, sujeitai-vos a Deus, e o que mais a expressão lá? Resistir o diabo. A palavra resistir significa não ceder à sua tentação. Significa opor-se. Como está lá em Efésios capítulo 6, versículo 11. Tiago faz aqui um protesto interessante, né? Ele faz um protesto aqui veemente contra a ideia de que as tentações são irresistíveis. Porque a ideia daquele povo é que as tentações são irresistíveis. Eu sou tentado, não tem jeito. E Tiago faz um protesto veemente contra a ideia de que as tentações são irresistíveis. Resistir o diabo. Eu sempre digo o seguinte: se não puder resistir, se não puder fugir, resista. Se puder fugir, fuja. Se não puder fugir, resista. Pois não. Pois não. Está dentro do assunto, pode. Não repreendeu o diabo. No corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo probatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreende. É isso aí. Mas hoje tem pessoas que ficam só falando do diabo, E para muita gente o diabo é o principal da história, né? É diabo daqui, diabo dali. Que isso? É ele, né? Não fala mais o diabo, é ele. É o rabudo, é não sei o que, o rabichudo, é o com garfo, os 3 dentes. O diabo está nem... como é que é? Cramulhão. O diabo não está nem sabendo disso. Olha, até foi bom eu tocar nisso, viu? Foi bom tocar nisso. Porque como é que começa o texto lá? De onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas? De onde vêm as contendas? Do diabo? Não, de vocês mesmos. Milita no vosso corpo. Vocês estão dando lugar ao diabo. Resistir ao diabo é ceder, não ceder. Agora, com que armas, hein? O que diz lá em Efésios 6, 11? Alguém está fácil de encontrar aí?
Revestivos de toda a armadura de Deus. Isso, é isso mesmo. Então, só a expressão, só já chega. Resistível de toda a armadura de Deus, não é a minha. Para poderes ficar firmes. Não adianta eu usar as minhas armas. Não adianta. Porque ele resiste todas as armas que eu apresentar, mas eu tenho que apresentar com as armas de Deus. Quais são as armas de Deus, na sua opinião? A sua Bíblia, a oração, frequência à igreja. O crente se sustenta junto com os demais irmãos. Crente que foge da igreja, ele vai decadência cada dia. Ontem eu estava vendo uns pertences meus de 1994. Foi quando eu fiz o meu discipulado. Na terceira lição do meu discipulado, dizia assim, que a respiração é o oxigênio do corpo. E a oração? E a oração é o oxigênio da alma. É verdade. Outro diz o seguinte: você tem que orar tantas vezes quanto você respira. Olha, é vida de oração. Orai sem cessar. Eu mais do que nunca tenho vivido na minha vida essa experiência. Graças a Deus. Deus não manda provação para a gente sem motivo, não. Tá certo? Ele quer terminar a vida da gente, a gente podendo reviver ou viver intensamente aquilo que a gente sempre pregou. Uma coisa, o irmão está com problema, outra coisa sou eu. Uma coisa, se o problema está na sua família, outro na família de outros. O irmão lá tem o filho do fulano, pede oração para o meu filho, está com um problema muito sério. Você vai ter hora, mas isso não é que você vai dizer isso, mas você não vai se preocupar muito de orar. O problema é seu. Você passa a noite em oração. E Deus prova ainda. O querer de Deus se realiza. As coisas acontecem dentro de um querer de Deus. Não como nós queremos, na hora que Ele quer. A hora que Ele quer. O versículo 8 complementa aqui algumas coisas. Eu espero que eu tenha minha lição hoje, se Deus quiser. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração. Purificai as mãos. Deus nunca se esquece de nós. Ele está pronto a perdoar-nos se nós confessarmos nossos pecados. Purificai as mãos, pecador. As mãos, a figura da mão dentro da Bíblia com relação ao pecado e com relação até à nossa saúde física. Hoje é muito falar sobre isso. As mãos se corrompem mediante o contato com as coisas impuras, profanas. A expressão aqui, limpai as mãos, pecadores, é uma alusão ao tempo dos sacerdotes no Velho Testamento, que precisavam lavar suas mãos com frequência, para não contaminarem as coisas sagradas que eles tinham que mexer com aquilo. E se contaminassem, tinham que se lavarem no sabão, tinham que se purificarem. Então, isso tem esse sentido. Livrar-se de qualquer contaminação. Hoje eu estou ouvindo melhor. Não? Já está provado o seguinte, já está provado que a maioria das nossas doenças entra pela mão. Alguém aqui entende bem disso? A Cláudia diz que entende um pouco disso aí. É verdade, Cláudia? Diz que grande parte, não vou dizer a metade, grande parte das nossas doenças entram pela mão. Então lava as mãos, não é só os dedinhos assim, passar a mão aqui, não, tem que lavar com sabão, esfregar entre os dedos, lavar até aqui, ó, e lavar. Tem gente que chega da rua e se come com aquela mesma mão, que ele pegou em tudo que era para a rua fora. Aqui tem um sentido também higiênico e tem um sentido espiritual. E higiênico, né? Medicinal. Lave as mãos. Em segundo lugar, Tiago trata da condenação da maledicência. O tempo vai acabar. O que é maledicência?
é o ato de dizer mal de alguém. Nós estamos no segundo tópico. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz, um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Olha, interessante, é um texto para ler, não vou ler aqui porque é muito tempo, né? Então, a língua é a fonte de vida ou cova de morte. O maledicente espalha contenda entre irmãos. E no capítulo 3 de Tiago, fala que a língua é o quê? Fogo! Que se espalha facilmente, que pode botar uma floresta a perder-se. Maledicência é um ótimo combustível para promover, para acender guerras e briga entre irmãos. Salomão, em Provérbios 26, 20, disse que não havendo contenda, não havendo maledicência, cessam as contendas. E quase sempre há na igreja os maledicentes, não é verdade? Maledicência. Provérbios 26, 20. Para acabar com as contendas, a guerra, é preciso acabar com a maledicência. Eu tenho alguns textos aqui, mas não dá tempo para ler. Alguém comparou a maledicência como alguém pegar um saco de pena, subir na torre dessa igreja, ou na qualquer um gabai alto e jogar tudo. Depois pega uma por uma. Eu conheço a história no sentido que a mulher foi falar com o padre. Ô meu padre, eu estou mal, eu estou em problema com a família, com muita gente por aqui afora, no bairro, vocês têm mudado daqui. Por quê, minha irmã? Sabe, a gente fala demais, né? Eu falei umas coisas e hoje, eu tenho um remédio para isso, minha irmã. Vai lá no matador de galinha, pega um saco de pena, vai na torre da igreja e joga tudo. Joga todas as folhas. E veja os ventos levando tudo embora. Depois você vai e cata cada uma pena que jogou. Ela diz, isso é impossível. A mesma coisa é a maledicência. Quem falou mal dos outros, nunca mais se apaga. E como algumas pessoas gostam, têm prazer em falar mal dos outros, não é verdade? Há duas razões principais no texto porque não devem falar mal um dos outros. Primeiro, quem fala mal do irmão ou julga o irmão, fala mal da lei. Por isso é infrator da lei. Está aí. Segundo, quem fala mal do irmão ou julga o irmão, assume o lugar de quem? De Deus. É o único que pode julgar. Ele disse, a mim me pertence a vingança, eu distribuo como eu quiser. Você tem um mal com alguém, ressentimento contra alguém, deixe na mão de Deus isso. Deus faz mais do que você possa imaginar. Lembra a história de Moisés, Arão? Miriam e Arão falaram mal de Moisés. E quiseram fazer coisas que Deus disse, não, isso é comigo. Aí Miriam ficou leprosa. Senhor, aí está demais, o castigo está demais. Se fosse seu pai que tivesse isso, que ele fazia isto. Então, Deus, segundo sinal já deu já, João? Primeiro. Então manda da outra aqui a meia hora, viu? Brincadeira. A turma me bate aqui, essa mulherada aqui, fazer um almoço em casa, e eu também. Falaram mal, né? Falaram mal, versículo 11 diz, irmão, não faleis mal uns dos outros. Um termo aplicado ao ato de dizer mal. Aliás, maledicência é um termo aplicado às pessoas que falam mal da outra pessoa. Palavras duras, às vezes de baixo calão, palavras depreciativas. E geralmente essas coisas são ditas na ausência da pessoa que não pode se defender. Os maledicentes geralmente falam
pelas costas da pessoa, em que ela não pode se defender. E alguém escuta o outro falando aquilo, passa para outro, o que não se provou se é verdade. Posso ler um versículo sobre? Pode, minha filha. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. O que é mexeriqueiro? Chupa mexerica, né? Acabou de falar. Né? Mexeriqueira fazer. Que chupa mexerica? Mexeriqueiro é o fofoqueiro. Está em Levíticos. Ainda bem que não existe nas igrejas, hein? Falaram mal a isso aí então, meus irmãos. Aqui é o perigo de uma pessoa ouvir, vou repetir, passar para frente, sem procurar saber se é verdade o que ouviu ou não. E com isso participando de um julgamento maldoso contra outra pessoa, ferindo a lei do amor. E Tiago termina esse fato dizendo, Tiago termina esse fato dizendo, tu, porém, quem és que julga o próximo? Quem é você? Qual foi a palavra de Jesus que a mulher adúltera, que todo mundo lá estou com a pedrinha na mão, querendo jogar? É hoje que eu vou vingar. Já disse? Aquele que não tem pecado, Aquele que não tiver nenhum pecado nenhum, atira a primeira pedra. E Jesus escrevia no chão. A Bíblia não diz o que ele escrevia, mas alguns falaram uma coisa que eu achei interessante, deve ser isso mesmo. Ele escrevia outros tipos de pecados. Aquela mulher havia adulterado, mas ali estavam mentirosos, ali estavam ladrões, ali estavam fofoqueiros, ali estavam homens que não amavam a sua família, e começou a escrever aquilo lá, aqueles pecados. E eles foram vendo, ali está o meu pecado, ali está o meu pecado. E quando diz, quem tiver sem pecado, vingança pertence a Deus. Em último lugar, Tiago fala da falibilidade dos projetos humanos. Se desse tempo terminar isso aqui, não sei se vai dar. Rapidinho. É lamentável, meus irmãos, expressão aqui, lamentável que muitos de nós, muitas vezes, ignorando a vontade de Deus, a fazer nossas coisas, sem nos lembrarmos ou levarmos em conta a incerteza, a brevidade e a fragilidade da vida. O versículo 14 diz o seguinte, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo desaparece. Veja isso aqui. Quantas pessoas fazem projetos grandiosos sem consultar a vontade de Deus? Provérbios 16 fala o seguinte, nós fazemos nossos planos, nosso coração faz nossos planos, mas a resposta certa vem de Deus. Vejam que Tiago não condena o desejo de alguém de obter lucros em seus negócios. Ele não está condenando a pessoa a ocupar-se de negócios legítimos. Ele não está condenando o desejo do crente de ficar rico, de prosperar. Mas o condenável, de acordo com Tiago, é a atitude de egoísta. Egoísta. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos... Aí que está o erro da pessoa, né? De achar que ela vai... Aí está a condenável, a atitude de eu posso. Ou então, eu faço. E fazem tudo sem Deus. Esquecendo a ordem de Cristo que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, as demais não, estas coisas. Quais essas coisas? Comer, beber e vestir. O problema que Jesus estava tratando ali era comer, beber e vestir. Então alguns pregam e dizem, todas as demais coisas, não, Jesus não disse isso, ele disse, mas eu entendo que sim, eu acho que pode ser sim. Todas as coisas, mas não está assim. Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, comer e beber e vestir, que é a preocupação maior do homem, lhe serão dadas. Percebemos então que quase sempre erramos. Notaram isso aqui, meus irmãos? Foi interessante. Eu lembrei quando estava estudando a revista Comical. Perceberam que quase sempre erramos naquilo que achamos fácil fazer?
Porque é o seguinte, se eu vou fazer alguma coisa que eu nunca fiz, ó Senhor, por amor de Deus, me ajuda, eu não quero errar, e o Senhor me ajuda e mostra o que eu devo fazer. Se eu já sei fazer aquilo bem, eu faço sozinho, não consulto ninguém, não consulto a Deus, aí eu, de expressão comum, quebro a cara. Quebro o nariz. O nariz só é pouco, mas a cara toda, às vezes. Viu? Então, note bem, aqui está uma coisa, é porque achamos que não precisamos de ajuda, aí vem a derrota. O versículo 15 diz aqui, ó, quer ver? Em vez disto, devia dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, vem aquela exclamação, eu sabia tão bem fazer, porque não deu certo. Quase sempre, Deus nos prova naquela área da vida que nós achamos que sabemos. Então nós desprezamos a vontade de Deus, querer Deus. Isso eu estou acostumado a fazer, vou fazer. Aí você quebra a cara, ou o nariz. Por quê? Porque é fácil para você. Mas não é assim que Deus quer que nós façamos as nossas coisas. Bem, o versículo final do capítulo diz o seguinte. O último versículo diz: portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É o pecado da omissão. Talvez seja o pecado que mais os crentes cometem. Pecado da omissão. Eu sei que eu deveria ir à igreja mais vezes, não vou. Eu sei que eu tinha que dar meu dízimo que a Bíblia manda, eu não dou. Eu sei que eu devia ler a Bíblia todo dia, não leio. Eu sei que eu devo orar, não sei. Então, eu sei, mas não faço. Pecado da omissão. É tão pecado quanto os outros. É o pecado mais cometido pelos crentes. Aquela menina que veio hoje pela primeira vez, que vem só à noite, quando eu falei assim, a escola do organização mais assim, ela disse assim, eu sei que eu devia ter escola dominical, mas eu não tenho. Ela já foi para o... Ore pedindo esse tempo de tratamento. Ela já foi para a Catecum. Graças a Deus, não é isso? Vamos fazer aqui uma avaliação da nossa vida. Eu peguei 4 pontos aqui, rapidinho. Avaliação da vida, os seus valores. Quais são os valores principais da vida? Como nós encaramos os valores da vida? Vamos ver primeiro o ateu. O ateu diz, Deus não existe, por isso vivo para mim mesmo. O agnóstico diz, é impossível decidir se Deus existe ou não. Há evidências negativas e positivas sobre isto. Por isso, conduzirei minha vida. Agirei como se Deus não existisse. O positivo lógico. Não há evidência nem a favor nem contra a existência de Deus. Por isso, viverei para a ciência e para as coisas que ela pode oferecer. Viverei exclusivamente para este mundo. Os hedonistas, vimos agora há pouco, o que o hedonista faz? Qual é o Deus dele? Prazeres. O hedonista diz, o alvo da vida é o prazer. Empregarei a minha inteligência e todos os recursos físicos para aumentar a quantidade e a qualidade dos meus prazeres. Esse mundo é meu. Viverei para o mundo. Comamos, bebamos, amanhã morreremos. O teísta, você vai escolher onde vai ficar, hein? O teísta diz, creio em Deus e em suas leis. Creio que sou responsável diante de Deus, porque Ele intervém na história humana, porque estamos-lhe sujeitos. Viverei para um mundo vindouro. Minha vida neste mundo será governada pela dimensão eterna. Aquilo que o Senhor quiser, isso farei. O que Ele não quiser, eu não farei. Eu pergunto no final, qual grupo o meu irmão e a minha irmã está incluído? Claro que o teísta, né? Onde Deus governa tudo. Obrigado. Domingo que vem a Dona Geusina vai dar a última aula da nossa revista. Agora, hoje, vocês vão receber, a Vera está aí?
Não. Quem podia me ajudar? Ah, está aqui. Está tão grande, eu não vi você. Me ajuda mais uma pessoa, pode ajudar a distribuir? Quem for aluno da escola dominical, por favor, pega uma revista. Alguém já perguntou, paga a revista? Não, aqui nessa classe ninguém paga, é de graça. Mas realmente, se você quiser ajudar, deixa um dinheirinho na mão da Vera. Não na minha mão. Você quer ajudar? Olha, quem for aluno da classe recebe uma revista. Essa nova revista daqui, Elias, você faz isso, por favor? Está fecha o papel ainda, viu? Vê se você consegue abrir isso aí. Vamos estudar essa revista agora seriamente. Próximo assunto nosso aí. Obrigado, viu, Vera? Foi tudo para lá? Não, vou deixar aí. Isto. Tem gente que fala. Nós vamos estudar as duas cartas de Paulo, Filipenses e Colossenses.